Peraí, não, peraí, excluí. Viu? Tá alto o volume dele, Betinho. Mas eu tiro Tá alto o volume. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram.
Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado. Era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Derramaram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis maciar os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e vai cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim o que me vem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso Eu entrego
e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face, vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu por Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao centro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno.
Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio dos sumos sacerdotes. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será se não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e da mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que apresentais contra este homem? Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Deus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer.
Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontrei nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se deles e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos ainda. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado, quanto à túnica. Esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes. Perto da cruz, Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, dando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que se transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e óleas. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no
com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como um túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, agora há pouco, começo desta tarde, eu fazia a reflexão e com áudio enviava para vocês, até porque com certeza chega a muito mais pessoas. Este dia, Sexta da Paixão de Nosso Senhor, é na verdade um dos dias mais fortes na nossa vida cristã. E quando a gente olha para o universo inteiro e a gente imagina que um ser criou tudo isso, toda a natureza, todo o universo, as galáxias, os planetas, com suas luas, seus satélites, o mundo, nosso planeta, com essa variedade de vidas, desde os pequenas bactérias até os grandes seres vertebrados. E nesse dia, como eu dizia, é um dia mais forte, porque este Deus que cria, que faz existir, Ele entrega o seu próprio Filho para morrer, então, pela sua criação, pela humanidade. É verdade, é claro que nos tempos atuais, nós seres humanos vivemos numa correria tanta que nós não paramos para refletir sobre esse mistério que é a vida. Não paramos para refletir, ficamos, como se diz, num pé e no outro, vai para uma atividade, vai para outra, sai de uma, vai para outra, se diverte, come, bebe, dorme. E o mundo hoje do lucro não se interessa e nem quer saber sobre o sentido da vida. Não. Se vocês prestarem atenção, chega a um ponto tal que às vezes, talvez sejam por isso que algumas pessoas entrem até mesmo em depressão, quando você olha para o mundo e vê que na realidade nós nos tornamos máquinas. O mundo de tal maneira nos cria como se nós não tivéssemos sentimentos, não tivéssemos amor, porque simplesmente o que interessa para os grandes é que nós produzamos, sejamos produtores, só isso. É fácil de entender isso quando o mundo não valoriza, por exemplo, os idosos, são colocados à margem na sociedade. Por quê? Porque não produzem. Simplesmente isso. Não produzem. Inclusive no mundo atual, como dizia o Papa Francisco, o ser humano é descartado, é colocado de lado, como alguém, como coisas, não é nem como alguém, é como coisas. É coisa, você não presta. Para que perder tempo contigo? Você não serve. Padre, eu nunca ouvi falar isso. Mas basta refletir para você perceber isso. O ser humano é resto, e o que deve ficar para o ser humano é apenas o resto mesmo. Diante de uma situação assim, tudo numa sociedade desta maneira tende
a favorecer, ou melhor, a desfavorecer o ser humano. Tende a desfavorecer o ser humano. O ser humano é negado, né? Nada deve ser para ele. E, irmãos e irmãs, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para nosso Senhor, a sua morte hoje não é uma morte qualquer. A morte de Jesus se deve ao fato dele ter sido alguém que se interessou pelo ser humano. O ser humano tem muito valor para Deus, como todos os seres no mundo têm valor, porque é a sua criação. Por exemplo, se você constrói uma casa, se você soa para conseguir alguma coisa, você valoriza aquilo que você conseguiu. Você valoriza. Imagine Deus que criou a humanidade. Deus valoriza a sua criação. Deus ama a sua criação. De novo, estamos esquecendo disso, esquecendo. O que Jesus fez em toda a sua vida, na verdade, Jesus não se entregou somente à morte, mas toda a vida de Jesus foi entrega, desde o seu nascimento. Talvez vocês lembrem no Natal, quando eu dizia que Deus amava tanto o mundo que enviou seu Filho para ser carne, ser humano como nós, as limitações humanas, sentiu fome, tudo. Pois é, já foi uma doação, já era Deus se doando pela humanidade inteira, já era Deus mostrando o seu grande amor pela humanidade inteira. Amor este que nós cada vez mais estamos perdendo, não estamos valorizando, e é porque nós mesmos somos os prejudicados. Então o nosso Senhor passou a sua vida inteira, sobretudo os 3 anos da sua vida, de missão, de entrega total, servindo. Não era se servindo, mas servindo a humanidade, ensinando como é que a humanidade tem que se encaminhar, como é que tem que viver. E Jesus não ensinava regras, nosso Senhor ensinou apenas uma coisa: o amor pela criação, o amor pela pessoa humana. Era o que interessava nosso Senhor, o amor pelo ser humano. Mudou estruturas no seu tempo, mudou costumes no seu tempo. Por que Jesus veio mudar tudo? Não, nosso Senhor mudava aquilo que não prestava. As coisas boas nosso Senhor deixava. Aquilo que era bom para a vida, para a dignidade, nosso Senhor deixava. Nosso Senhor não aboliu as coisas boas, como Ele não aboliu as leis e os profetas. Pelo contrário, Ele mostrou na verdade o que realmente os profetas anunciavam. Jesus viveu, e viveu de fato, não foram com palavras, foi de fato, mostrou todo o amor do Pai. Mas como eu disse, Jesus, Ele, com esse seu amor pela humanidade, Ele mexeu com muitas coisas naquele tempo. Mexeu no interesse de alguns. A música do Padre Zezinho, que ontem aqui era tocada, dizia isso, né? Alguns privilegiados, quando viram que o modo de Jesus, o modo que Ele ensinava, o estilo de vida que Ele ensinava, prejudicavam a eles, aos seus privilégios, aos seus interesses, então tramaram a morte dele, de nosso Senhor. Não é só Jesus, na verdade todo mundo, toda pessoa que no mundo se interessa
pelo que seja verdade, seja verdadeiro, é perseguido, é maltratado. Aqueles que amam realmente, como Jesus amou, os pobres, os marginalizados, os desprezados da sociedade. Eu sempre digo assim: onde tem um poderoso, é porque tem fracos. É desse jeito o mundo. Jesus disse que não precisava de poderosos, não precisava de ninguém poderoso. Jesus queria uma sociedade mais humana. Com isso, claro, Jesus não queria uma sociedade perfeita, porque não existia perfeição, nós humanos, mas que pelo menos o ser humano aprendesse a valorizar as coisas boas, a valorizar a vida boa, que buscasse olhar no nosso meio o que tem de errado, e tem ainda hoje muita coisa errada, e coisas inclusive que nós acreditamos que é certa. A gente às vezes quer dizer que é certa, mas a gente às vezes não observa que aquele jeito pode levar pessoas à morte, pessoas a sofrimento. Hoje também é assim. Pois bem, nosso Senhor pagou com a morte na cruz. Eu dizia na reflexão que enviei a vocês, e quando a gente olha este Evangelho, a gente vai vendo quanta coisa, como a gente diz, dá raiva na gente. Dá raiva. Depois vocês pegam o Evangelho bem direitinho, vocês vão lendo o Evangelho e vão acompanhando, para vocês verem que não existia nada concreto que dizia, bom, isso aqui, com isso aqui você pode ser condenado à morte. Não tem. Quando Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, Jesus responde a ele: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Olha, pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Se Jesus tivesse escondido alguma coisa, mas ele não escondeu. Por quê? Então o que intrigava eles? Mas o ser humano, na sua maldade, né? Logo quem? O Anás e o Caifás, eles mesmos tinham tramado a morte de Jesus, líderes da religião naquele tempo. Pois é. Então é aquela história, faziam de conta que não tinham ouvido e saíram jogando Jesus para lá, para cá, leva para Caifás, leva para Herodes, leva para Pilatos, não é? Quer dizer, bastava um deles, se Jesus tivesse culpa, bastava um deles, não precisava mandar para tanta gente. Pois bem, Pilatos também interroga Jesus. Aliás, primeiramente, Pilatos interroga aos próprios judeus quais são as acusações, e como não tinha nenhuma acusação, ele diz somente assim: se não fosse malfeitor, não teria entregado a ti. E cadê as acusações? Não tem. É uma condenação arranjada, é tudo combinado para matar o Cristo, não é? Primeiro fazem a cabeça do povo, aquele mesmo povo que lá no domingo de Ramos nós celebramos, aclamando Jesus, colocando ramos na rua, mantos, né? Depois fizeram a lavagem cerebral na cabeça
um dos sofrimentos de Jesus, o maior foi esse. Que levou, claro, isso é uma dor física, é verdade que é um sofrimento, mas a dor pior era a traição. Fez tanto bem ao povo, e o povo numa hora dessa não reconhece, até seus discípulos abriram no mundo, quando viram que Jesus ia ser preso. A negação de Judas no início do Evangelho, Judas vai entregar, trazem os soldados para dizer onde Jesus estava, por aí vai. E esse jogo entre os grandes, por quê? Simplesmente porque Jesus amava a humanidade. Ele não se escondeu, e mesmo sendo inocente, não usou o seu poder. Mesmo sendo inocente, não usou o seu poder. Porque Jesus, sendo Deus, podia usar o seu poder divino, sei lá, sabe como? Mas Deus, na sua grandeza, no seu grande poder, podia se livrar. Não precisava talvez nem de raio nem nada, talvez podia até mudar a mente de seus torturadores para que eles o soltassem na maior tranquilidade do mundo. Mas Jesus não fez, não fez. Podia ter lançado no máximo um raio do céu, mas não fez. Humilde, na consciência de que fez tudo certo, fez tudo correto, se entrega à morte. É um verdadeiro servo, se entrega à morte. Ele fez tudo até o fim, até a morte de cruz, fez tudo bem. Queridos irmãos e irmãs, para amar realmente a nosso Senhor e para ser cristãos verdadeiros, católicos verdadeiros, precisamos olhar para o Cristo que realmente ama, o Cristo realmente que está na cruz, o Cristo realmente que doou a sua vida. Precisamos olhar, precisamos sentir, ver nele um verdadeiro exemplo. O nosso mundo pode mudar se nós quisermos mudar também. Então esse dia é um dia realmente de grande importância. Deus aceita. Deus não quis, nem Jesus queria morrer numa cruz. Lá no Jardim das Oliveiras, Jesus diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele não queria morrer. Nem o Pai do céu queria que Jesus morresse. Mas Jesus ia fazer como? Ia se livrar? Ia fazer um milagre para poder escapar? Não, preferiu ir até o fim. Como diz, amou-os até o fim, até a morte e morte de cruz. Que nós também nos esforcemos. Nós vamos, irmãos e irmãs, fazer a nossa oração universal. Nesta oração universal, vamos rezar pela igreja, nossa igreja católica. Nosso Papa Francisco, para que ele seja fiel, para que ele tenha um grande amor por Jesus Cristo, e a gente sabe pela sua postura, pelo seu exemplo, que ele tem realmente um grande amor a Jesus Cristo. Também é uma pessoa que sofre muito, porque ele encarrega a igreja do mundo inteiro nas costas. O quanto de trabalho que muitos fiéis dão ao Papa, Pois é, cabe ao Papa conduzir todos a Deus, rezar pelos
os padres do mundo inteiro, rezar por vocês leigos, lembrando das situações que vocês passam na vida, dos momentos difíceis que vocês passam na vida, esse momento difícil, né, do coronavírus, muitos até passando necessidade. Rezar por aqueles que querem seguir Jesus Cristo, os catecúmenos, e querem aprender de Jesus para ser seus discípulos. Rezar pela unidade dos cristãos, que é uma das coisas mais tristes na nossa vida, é essa coisa de cristãos desunidos. É para lá, outro para cá, igreja para tudo quanto é lado. E o pior de tudo é que são desunidos também nas atitudes, nas coisas sérias da vida. Devemos rezar pela unidade, a unidade em Jesus Cristo. Lembrando que a oração de Jesus, que nós vamos ver isso na Páscoa, a oração de Jesus antes dele, a gente hoje celebra a morte, depois vamos, no período da Páscoa, viver e celebrar aqueles dias que Jesus ainda, depois da ressurreição, ficou com os discípulos. E nós vamos perceber que antes de Jesus voltar, uma das coisas que Jesus pediu foi a unidade, né? Que possamos pensar isso. Vamos rezar pelos judeus, que nossos irmãos que continuam com a fé que vieram lá dos antepassados. Rezar pelas pessoas que não creem em Cristo. Hoje há tantas pessoas que dizem não acreditar em Jesus Cristo. Rezar pelos que não creem em Deus. Vamos rezar pelos poderes públicos, físico, social, né, da pessoa humana. Agora que eu falar das estruturas de mundo, morte, pois é, quando a gente reza pelos poderes públicos, a gente está rezando para que eles tomem de conta, para que as estruturas sejam mais justas no mundo, as estruturas sejam mais justas, que favoreçam melhor o ser humano. Rezar pelos que sofrem, né, as provações, pessoas perseguidas pelo mundo inteiro por causa do Evangelho, por causa de Nosso Senhor. E hoje a gente está vivendo esse momento difícil dessa doença, dessa pandemia. Então vamos rezar pelos que estão doentes, os que contraíram o vírus, o sofrimento da família, uma situação muito séria que nós passamos. Rezar por aqueles que já foram vítimas, são milhares já no mundo inteiro. Rezar pelos profissionais da saúde que estão lá de frente, né? Imagine dentro do hospital um monte de gente com coronavírus. Você imagina os médicos e enfermeiros e sei lá, ali dentro daquele ambiente circulando, onde tem vírus para tudo quanto é lado, né? Nos jornais dizem que alguns médicos nem voltam para casa, né? Alugam casa, um apartamento, né, do hospital lá para aquela casa, para aquele apartamento. Não vão nas suas casas, com medo de infectar os filhos, a esposa, o esposo, os pais. Rezemos também por eles neste momento. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida clara e tranquila, para sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo
permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Antônio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que todos, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa família, da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro
e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, Covid-19, e afugente a fome, abra as prisões, liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, irmãos e irmãs, é o momento de adorarmos a Santa Cruz. Cada um, como eu dizia, cada um de vocês que tem na sua casa um crucifixo, este é um em cima de uma mesa, e ali possam adorar a Santa Cruz. Em outros, se não fosse a doença, estaríamos todos aqui para adorar e beijar o lenho da cruz. Mas peço a vocês que adorem a cruz de Cristo e não beijem, né? Procure não beijar. Mas não, aqui é tudo família, todo mundo em casa, mas não façam, né? A doença está solta, ninguém sabe quem tem e quem não tem. Então procure simplesmente a adoração, olhar para o Cristo na cruz, amar esse Cristo que doa a sua vida por nós. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, ao perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Quem puder, fique de joelhos neste momento diante da cruz do Senhor.
e flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, em tudo te exaltei. Que mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E agora, irmãos e irmãs, rezemos juntos, depois da adoração à cruz do Senhor, ao Cristo crucificado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males deste mundo. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nos preparemos agora, neste momento, quem não está na sua casa e não pode comungar, tem a sua comunhão espiritual.
Deus sabe da vontade que você tem no seu coração. Rezemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós todos que somos convidados para participar da ceia do Senhor. Eis aqui ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela vossa santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Hoje ficamos no silêncio, refletindo sobre este amor tão grande que Deus tem para conosco. Cada um nas suas casas, né? Procurem também assim se resguardar, né, do problema da doença. Ainda fico muito triste ver muita gente pelas ruas, e eu espero que não aconteça aqui no nosso país o que aconteceu, o que está acontecendo na Itália, né? As pessoas não se isolaram e hoje muitos são os que perderam seus familiares. Que possamos nós sair de casa somente o necessário, né? Aproveitemos esses dias, a gente sabe que é difícil, para que a gente possa refletir melhor na nossa condição humana, que é o ser humano, nas nossas limitações, e sentir esse amor de Cristo também, que está pertinho de nós. Nosso Senhor está perto de nós, não nos abandona. Após a oração, aliás, antes de rezarmos a oração, dizer para vocês: amanhã, a vigília, a missa será às 7 da noite. Procure ter na sua casa também uma velinha, uma vela. No momento que nós formos acender o círio, também vocês acendem esta velinha aí na sua casa. A vela acesa simboliza Jesus Cristo, luz que ilumina o mundo. Vamos fazer isso amanhã. Após a oração, vamos ficar no nosso silêncio. Hoje é um dia que não tem bênção final, então depois da oração nós nos retiraremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho Jesus, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.